Olá, doutores e doutoras, sejam muito bem-vindos à live Saúde Financeira do Médico, a live de número 20, um programa feito de médico para médico, um único propósito aqui, te ajudar a retomar o controle da sua vida financeira. E o tema de hoje é legado médico financeiro. Qual o legado que você vai deixar para sua família? Você já parou para pensar no que você vai deixar para sua família? E eu não estou falando só de herança, bens, não. Estou falando de legado, que é aquilo que fica quando o dinheiro acaba. Mas os valores, a cultura, a, a cultura da família, né? Aqueles valores fortes da família ficam. Então, o que vai ficar? Você já parou para pensar nisso? Vamos pensar, vamos discutir sobre isso aqui hoje. A verdadeira riqueza é o que sobra quando a gente para de trabalhar, quando a gente para de provar alguma coisa para os outros e a gente começa a viver para nossa família. Essa é a verdadeira riqueza. Então, é a hora que a gente chega e conclui que ganhar bem, ganhar financeiramente bem é bom, mas construir algo que permanece é melhor ainda. E aí, quando a gente está falando de construir algo que permanece, a gente está falando de quê? De legado. Muitos médicos, eles vivem o hoje. Eles esquecem que o amanhã chega. E nós temos uma péssima cultura de antecipação de sonhos. E essa é muitas vezes a nossa ruína. É uma cultura nossa, brasileira, de antecipando sonhos. O que é antecipações? Por exemplo, você vai comprar um carro. Ah, eu não tenho dinheiro do carro. Aí eu parcelo a perder de vista. Não tem nem dinheiro da entrada, eu parcelo a perder de vista. E os juros enormes, está pagando juros enormes. Aí tem o IOF sobre aquele valor enorme que você está pagando. Aí você tem seguro do parcelamento ali, né? Que quando você pega algum parcelamento bancário, um financiamento, você tem seguro sobre aquele também enorme. E aí você paga aquilo tudo. Ah, não, mas a parcela cabe no meu bolso. Sim, mas a custas de quê? A custa de uma antecipação de sonho. Então você está pagando muito mais para aquele bem do que deveria, porque você não está esperando a hora certa de comprar, a hora que você vai ter realmente dinheiro para comprar aquilo ali. Então, se você parar de antecipar o sonho e guardar um pouco mais de dinheiro, e no segundo momento conseguir comprar aquele bem, às vezes até parcelando, financiando, mas tendo uma boa entrada, pagando uma boa parte já antecipada aqui, você consegue se livrar de uma dívida enorme. Mas a nossa cultura não é essa de guardar, de investir e comprar as coisas na hora certa. Né? Isso é sabedoria antiga. O meu avô já falava para mim, você só gasta o que você já ganhou. Então, o dinheiro caiu na conta, é o que você gasta. E isso foi mudando com muitas ferramentas, sofisticação de financiamento, consórcio, parcelamento, e a nossa cultura tem mudado, de antecipar sonhos. Antigamente não tinha isso. Era difícil a pessoa ficar endividada com esse tanto de parcelamento, financiamento que tem hoje em dia. Era muito mais complicado. A cultura era outra. O médico, ele é um profissional admirado, né? Ele tem um valor na sociedade, mas ele é também um dos que mais se endivida por status. O médico, ele tem um ambiente de status perante os colegas, perante a sociedade, e fica tentando sustentar isso. Muitas vezes ele não tem como sustentar isso. Então ele trabalha demais, aí ele compra tudo que ele quer, mas aí não sobra tempo, tempo com a família, tempo de equilíbrio, tempo para cuidar da própria saúde. Ele não tem plano, não tem estratégia. Então, sem estratégia, sem método, ele vive mal, ele ganha bem e vive mal. E eu sei que você está se identificando. A maioria dos médicos hoje em dia está assim, no nível de burnout, no nível de estresse muito grande, preocupado com os ganhos, né? Ah, o que se ganha hoje não é mais como era antigamente. E aí, sem método nenhum. E método é exatamente o que a gente tem construído ao longo do tempo aqui na nossa mentoria. Cada vez mais a gente tem lapidado o nosso método, testado, errado, consertado, acertado. Então a gente vai construindo o nosso método aqui, testando, ajustando o tempo inteiro, que é um método do enriquecimento mesmo do médico. É um método que a gente acelera a formação da liberdade financeira do médico. Sem método você não vai a lugar nenhum. Sem uma estratégia você não vai a lugar nenhum. O problema é construir uma vida financeira sólida. Ela exige que uma visão de longo prazo. Visão de longo prazo. E na hora de fazer uma visão de longo prazo, traçar esse caminho, você não aprende isso na faculdade. Ah, não, você aprende depois, pode fazer um... Na prática é muito complicado, porque você está ali imerso na sua atividade médica de todo dia, que te consome muita atenção, muito foco, né, muito fosfato ali.
na sua atividade médica do dia a dia. Então, que hora você vai aprender isso? Vai comprar um curso? Complicado. Pode até comprar, mas você vai fazer? E aí, fazer, e aplicar, e às vezes o método de um curso que você compra aí na internet, ele não está pensado na sua vida, na sua realidade médica. Nós aqui, a gente está focado nessa questão do mundo médico, das especificidades da vida do médico, né? Que é uma renda variável, ele tem ganhos altos, mas a renda é muito variável, os gastos são muito altos, com equipamento, como é que eu diria, com atualização de conhecimento, congresso, cursos que você tem que fazer, além de tentar manter aquele status ali. Então, tem uma especificidade, a vida do médico é muito específica. E falando sobre o legado financeiro do médico, o legado, ele não é, voltando a esse assunto, o legado não é o que você deixa de dinheiro, mas é o que você deixa de aprendizado. Então, o seu legado financeiro, ele vai começar quando você entender que o que sustenta o futuro da família não são os seus bens, não é o carro que você comprou, uma casona que você comprou, é o que você deixou de sistema financeiro na cabeça, de aprendizado financeiro. Porque é isso que vai trazer disciplina e clareza financeira para os seus filhos. É o que vai perpetuar tudo que você tem lutado por isso. Tudo que você tem construído, que você construiu ao longo da sua vida, vai perpetuar a partir do momento que você deixar isso como aprendizado. Se você não deixar aprendizado, se você só ficar trabalhando em burnout, ganhando muito e gastando muito, numa vida de ostentação, seu filho vai olhar e achar que é isso que tem que fazer, e é isso que é o certo. E ele vai repetir o que você faz. Difícil ele sair dessa cultura, difícil ele sair, porque ele vai aprender isso, ele vai viver nisso. Ele pode até sair com autodesenvolvimento ali, mas o que você está construindo para ele é uma barreira, e depois ele vai ter que superar. Então, por que você já não supera agora e trilha um caminho para o seu filho de conhecimento, de uma cultura financeira melhor? A herança mais poderosa que você pode deixar para o seu filho é o exemplo. Exemplo de disciplina, clareza financeira. Então, o médico que conquista essa liberdade financeira é aquele que domina os seus gastos, não gasta por ostentação, com antecipação de sonhos, investe com propósito, investe com objetivo ali. Tem um objetivo, por que eu vou investir, quanto que eu vou investir, quando que eu vou ter o retorno disso, qual o tamanho do retorno, você sabe responder isso tudo? Aqui na nossa mentoria a gente sabe, e a gente planeja isso, estrutura isso, tem método para isso, do quanto que ele vai investir, quando, como que ele vai retornar, quando vai começar a retornar, de que forma, como que ele quer lá na aposentadoria ter a liberdade. E quando a gente fala de aposentadoria, de novo, aposentadoria não é simplesmente parar de trabalhar, é o momento que você atinge um patamar financeiro que você trabalha como quiser, a hora que quiser, quando quiser, com quem você quiser, no local que você quiser. Isso é liberdade financeira, isso é aposentadoria. É a liberdade financeira que você escolhe o seu trabalho e aonde você vai trabalhar. O dinheiro, quando ele é bem usado, ele busca isso. O método nosso, ele busca isso. Você ter liberdade, não necessariamente status. E, na boa, na hora que você tiver liberdade financeira, quer status melhor que esse? Você escolheu o dia que você vai trabalhar? Quando você vai trabalhar? Com quem? Ah, não quero trabalhar nesse hospital, muita pressão, não gosto dos valores desse hospital, eu gosto de praticar uma medicina ideal, vou trabalhar nesse outro aqui, vou montar minha própria clínica, do meu jeito. Isso aí é um status danado, né? Eu tenho certeza que todo mundo vai te invejar por isso, muito mais do que, às vezes, aquela Mercedes-Benz, aquela BMW que você comprou. As pessoas vão te invejar muito mais pela sua liberdade financeira. Você viajar a hora que quer, você, às vezes, está numa terça-feira de manhã, ali no lago de Brasília, esquiando, andando de lancha. Eu tenho certeza que a liberdade que você vai conquistar é muito melhor desse jeito que se você ficar gastando hoje, antecipando sonhos, comprando uma BMW para mostrar, às vezes, para uns colegas de trabalho que você nem gosta. Então, isso não é liberdade financeira. Liberdade financeira é outra coisa. E a virada de chave de estudo não acontece quando você ganha mais, e sim quando você começa a pensar diferente, a mentalizar isso de uma forma diferente. Senão você fica sempre naquele ciclo. Trabalha, gasta muito, aí recomeça. Trabalha. Então, você trabalha e começa a juntar um dinheiro. Só que aí você gasta muito, aí sua reserva vai embora. Aí você trabalha, junta dinheiro. Aí você gasta tudo, a sua reserva vai embora. Ou seja, seu gráfico de patrimônio parece um serrote, né? A gente chama de gráfico em serra.
Porque você ganha, gasta, ganha, gasta, ganha, gasta, e aí você não deixa a mágica dos juros compostos atuar, que é quando a sua curva começa a aumentar, 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 e vai embora, porque os juros compostos começam a trabalhar para você. Você gera uma renda passiva sem precisar trabalhar. Daqui a pouco o seu dinheiro trabalha por você. Seu dinheiro faz plantão por você. Mas a maioria não, a maioria está no gráfico e encerra. E os juros compostos nunca chegam a atuar e trazer benefício. E só você fica trabalhando pelo dinheiro. Então, o legado começa quando você cria estratégia. Mas para isso você precisa de um ambiente certo, você precisa dessa ambiência. Conhecimento, direção. E é tudo isso que a gente está trazendo na nossa imersão. A imersão Legado Médico, dia 29 de novembro, vai trazer isso. Vai trazer um ambiente de pessoas que estão tentando mudar, que estão buscando. Alguns já estão em processo de transformação, alguns já tiveram uma transformação, estão buscando uma transformação ainda maior, outros níveis de transformação. O ambiente é poderoso. Você precisa acreditar que o ambiente é poderoso. O ambiente que você está te empurra para frente. Então você precisa estar no ambiente certo, um ambiente que te traga conhecimento, que te traga estratégia, direção. A imersão Legado Médico, dia 29 de novembro, a gente vai buscar isso, trazer isso para todos vocês. É um dia de aprendizado, onde você vai realmente sair dali com um plano, novos insights, um novo plano de vida, tanto de finanças, quanto de gestão da sua carreira médica mesmo. E aí, no fim da carreira, você vai olhar para trás e perceber que só trabalhou ou que construiu alguma coisa que vai ficar depois de você, que vai ficar para os seus filhos, para sua família, ou mesmo para as pessoas que trabalham com você. Você vai ser admirado pelo legado que você deixou para todo mundo. Então, estamos buscando isso. Esse evento nosso, a gente está buscando um ambiente transformador mesmo, né? Algumas pessoas estão perguntando, eu não estou conseguindo me organizar para ir nessa, vão ter outras edições? Sim, claro que a gente quer fazer outras edições, né? Mas o que eu consigo te dizer de prontidão é que a gente vai fazer essa edição. Dependendo, a gente pode fazer outra, dependendo em outras cidades, mas não perca essa edição do evento Imersão Legado Médico. Talvez você deixar para em outra, você perder um time de atuação, de mudança de gestão de carreira, e às vezes perder um time de mercado que você pode estar aproveitando desde já. Algumas vezes as oportunidades passam na sua frente, é aquele momento. E passou aquele momento, você não aproveitou, não aproveita mais. Então, esse ambiente nosso que vai te trazer clareza, propósito, plano de ação, ele é agora, dia 29 de novembro. Você tem que estar lá presente, tá? Lembra disso. O seu dinheiro, em algum momento, ele vai embora. O status muda. O que era valorizado antes não tem mais valor hoje em dia. Isso tudo vai passando, mas o legado que você construir fica. E isso requer tempo. Então, se requer tempo, você tem que começar o quanto antes a promover essa mudança de status na sua vida. Imersão Legado Médico, dia 29 de novembro, um dia para você planejar o seu futuro, arquitetar o seu futuro e deixar um legado que realmente valha a pena. E aí eu te pergunto, você está apenas vivendo aí o seu ciclo vicioso ou você está construindo um legado? Esse é o recado que eu queria passar na nossa live de hoje. E eu te espero próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, para mais uma live. E também te espero na Imersão Legado Médico, dia 29 de novembro. Um abraço a todos.